Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, celebramos hoje essa solenidade, a festa de todos os santos. Sabemos que nós estamos no mês das almas, o mês que a Igreja nos convida a rezarmos pelas almas do purgatório, e é interessante que nós entendamos por que é que o mês de novembro é considerado o mês das almas. Pois bem, a antífona de entrada dessa Santa Missa nos diz: alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a festa de todos os santos. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. Celebrar todos os santos é uma festa da alegria, porque é celebrar o fim último de cada pessoa, de cada ser humano, aquilo que Deus nos chama. Por isso, a Igreja instituiu no dia 1º de novembro a festa de todos os santos. Mas como aqui no Brasil não é feriado, essa solenidade é transferida para o domingo seguinte. Por isso que nós celebramos hoje. E celebrar todos os santos é celebrar aquelas almas que estão no céu, aquelas almas que estão mais do que salvas, elas estão santificadas pelo sangue do Cordeiro, estão no céu. Depois, no dia 12, nós celebramos o dia de finados. Quem são os finados? São aquelas almas que estão no purgatório. Então, na verdade, nós não comemoramos eles, nós rezamos por eles para que eles possam sair do purgatório e entrar mais rápido no céu, e assim eles serem santos. E é interessante que esse mês nos revela uma realidade que é própria da nossa fé: os 3 estados da Igreja. Muitas pessoas, muitos católicos não sabem e não compreendem isso. Por isso que nós falamos a comunhão dos santos. Vejam bem, a primeira é a igreja militante, peregrina ou terrestre. Qual igreja que é essa? É o povo que caminha para o céu. É necessária a salvação, conforme o Concílio Vaticano II. Então, a igreja terrestre somos nós que estamos aqui sobre a terra, ou a igreja militante. Somos nós que diariamente estamos buscando a nossa conversão para assim chegarmos até o céu. Depois nós temos a igreja purificante ou a igreja purgativa, que é o purgatório. E o que uma pessoa faz lá no purgatório? Lá no purgatório, a pessoa ela está salva, porque morreu em estado de graça, mas ela não está perfeita para entrar diretamente lá no céu. Então, no purgatório, a pessoa vai pagar as suas penas. Como assim, padre? Vejam bem, eu pequei, estou em pecado mortal, vou lá, procuro um sacerdote e confesso meus pecados. O sacerdote me absolveu. Estou perdoado dos meus pecados? Sim, estou, não tenho dúvida disso. Porém, existe a pena, ou seja, a ofensa a Deus, e eu preciso de uma certa forma reparar essa ofensa. Como? Fazendo penitência, aproveitando as indulgências plenárias, porque se eu não pagar essas penas aqui, eu irei pagar elas lá no purgatório. Então, o purgatório é onde vai apagar essas penas. E mais, no purgatório se aprende a crescer no amor a Deus, porque o segredo da santidade é o amor. O que nos faz santo é a nossa capacidade de amar. Então eu diria que o que nós mais iremos fazer no purgatório é aprender a amar a Deus. Aquele amor que nós muitas vezes não vivemos, não praticamos aqui. Por mais que sejamos pessoas boas, por mais que morramos em estado de graça, nós aprenderemos lá no purgatório. E por fim, nós temos a igreja celeste ou triunfante, que é quem? É a sua realização plena e acabada. Ou seja, são todas aquelas almas que já participam da vida íntima de Deus, da Santíssima Trindade. São os santos. Então, se juntarmos os 3 estados da igreja, militante, purgativo e celeste, existe uma comunhão, é uma só igreja, é a igreja católica, é a igreja que o Senhor nos chama a vivermos e a buscarmos a santidade. E é por esse motivo que a igreja é santa.
Não é correto falar a igreja é pecadora, não. Nós somos pecadores, nós que estamos dentro dela. Mas a igreja não, a igreja é santa, porque a sua origem é divina. A sua origem é a própria Santíssima Trindade. E não é apenas essa dimensão terrestre, mas tem a purgativa e a celeste. Pois bem, o que significa ser santo? A palavra santidade significa separado, aquele que é separado, que não é profanado, que não é pagão. De uma certa forma, meus irmãos e minhas irmãs, ser santo é exatamente isso. É sermos separados do mundo, é sermos separados do pecado, é sermos separados das ideologias para vivermos uma vida conforme a vontade de Deus. Ser santo é viver conforme Deus quer. Por isso que a palavra nos diz: sede santo, como o vosso Pai é santo. Dogmaticamente falando, a santidade significa a configuração da nossa vida, a vida de Cristo. Pois, como nos ensina Santo Tomás, Cristo assumiu para si, sem perder aquilo que ele era, aquilo que ele não era. Ou seja, ele assumiu a nossa natureza, a nossa condição humana. Aí aqui vem a pergunta: mas por que é que Cristo assumiu a nossa condição? Resposta: para que nós um dia pudéssemos participarmos da vida plena, da vida íntima da Santíssima Trindade. Isso é a santidade, porque santo, santo mesmo é somente Deus. Por isso que toda missa nós proclamamos: Santo, 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 Senhor Deus, o universo, o céu e a terra, proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então nós temos a graça de sermos santos apenas pela graça e misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos perdidos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que lembrar sempre: nós estamos neste mundo de passagem. Esse mundo passa, essa vida passa, e o que vale a pena mesmo é buscarmos a santidade. De nada adianta ganharmos o mundo inteiro, mas se nós perdermos a nossa alma. Agora, o que nós temos que fazer para sermos santos? O que nós temos que fazer para nos configurarmos a Cristo? Ou seja, sermos semelhantes a Cristo. Primeiro, pela fé. Nós temos que ter fé. Depois, nós precisamos viver a nossa fé. Aqui entra a prática dos 10 mandamentos, a prática das virtudes, evitar as ocasiões de pecado, viver na graça de Deus. Quem vive no pecado e não se preocupa em se confessar, tem que tomar muito cuidado. Porque se você morrer no pecado, o que vai acontecer? Será que vai dar tempo? Porque Deus, ele tenta nos salvar de todos os modos. Mas eu fico imaginando, será que ali nos últimos momentos ali da nossa agonia, será que vai dar tempo de Deus me salvar? De eu me arrepender dos meus pecados e clamar essa misericórdia? Então é evitar o pecado e viver na graça de Deus. Depois nós precisamos de uma vida de oração. Nós temos que rezar. Estamos passando por uma turbulência, né? Aqui estou citando isso como exemplo, né? Passando por uma turbulência. Sexta-feira, que foi o primeiro dia que eu atendi após essas eleições, meu Deus, eu fiquei muito assustado, porque o quanto que as pessoas estão fragmentadas. Muitas pessoas parece que perderam a fé, perderam a esperança, perderam a fé em Deus. Não pode ser assim. Agora, o que nos sustenta, o que nos mantém em pé é a nossa vida de oração. Se você não reza, se você não tem essa vida de intimidade com Deus, você não vai se santificar. Já dizia São José Maria Escrivá: santo sem oração, não acredito nesta santidade. Porque é na oração que nós crescemos no amor, é na oração que a nossa vontade vai sendo moldada a partir da vontade de Deus. Então é dessa forma, meus irmãos, vivendo a fé, tendo uma vida virtuosa, aproveitando as graças dos 7 sacramentos e tendo uma vida de oração, que nós conseguiremos ser santos, como Deus nos pede. O Concílio Vaticano II nos diz o seguinte:
Porque às vezes a gente tem aquilo na cabeça, né? Ah, somente o padre que tem que ser santo. Sim, o padre tem que ser santo, e mais ainda porque ele está à frente. Ah, somente as freiras, os monges têm que ser santos. Ah, todos os santos que a gente olha, né, eram religiosos. Santa Teresinha monja, Santo Antônio não está aqui, está sendo restaurado, né? Santo Antônio padre, franciscano, e por aí vai. Mas olha o que o concílio diz. Por isso, todos na igreja, quer pertencem à hierarquia, quer sejam dirigidos por ela, são chamados à santidade segundo a palavra do apóstolo. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então todos nós somos chamados à santidade. Padre, bispo, papa, leigo, pai de família, casado, separado, todos somos chamados à santidade. Eu me lembro de uma brincadeira. Eu era seminarista, e um outro seminarista estava preparando uma formação que ele ia dar para os catequistas lá na paróquia São João Bosco. E o tema era a santidade, né? Aí ele falando: Marco, algumas pessoas falam, eu sou isso. Aí ele falou: não, mas tem santo fulano. E assim nós fomos brincando, né? Mas eu sou padre, tem São João Maria Vianney. Mas eu sou freira. Não, tem várias santas, tem Santa Rita. Sou uma mulher casada. Não, tem... E assim nós fomos citando, né? Mas eu sou criança. Não, tem tal santo. Então a santidade é para todos. E não temos que esperar a nossa vida passar. Temos que ser santo hoje, porque é hoje que Deus nos chama. Para encerrar, um grande autor de antropologia teológica, o Ladária, ele nos diz o seguinte: sabemos que há uma só vocação do homem, a vocação divina, essa vocação ao céu. Se esse destino não é alcançado, o homem permanece frustrado. Então pensem sempre nisso. O nosso fim último, a nossa única vocação é o céu. Se nós não alcançarmos o céu, nós iremos descobrir que não valeu a pena viver essa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.